Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. Estamos mais uma vez, querido, aqui nesta live para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos começando aí mais uma semana, né? Abençoada para a honra e glória de Jesus. Mais uma semana aí começando. Eu creio que seja em nome de Jesus estamos profetizando em nome de Jesus uma semana cheia de bênçãos, de vitórias para todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero já em nome de Jesus convidar a todos aí para estar compartilhando esta live. Você que estiver adentrando a live, você possa compartilhar. Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida. Você compartilha aí, querido, no WhatsApp, nos teus grupos do WhatsApp, compartilha aí no Facebook, compartilha aí no Instagram, em todas as tuas redes sociais aí, compartilha esta live, pois quanto mais nós propagamos a palavra do Senhor, mais vidas são salvas, abençoadas e alcançadas para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Antes de qualquer coisa, vamos orar. Fecha aí os teus olhos aí onde você está. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por nós termos acordado. Muito obrigado por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor preparou para nós, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua providência, Senhor Deus, nas nossas principais coisas que precisamos durante o dia: roupas, teto sobre nossas cabeças, alimentação. E também eu quero te agradecer, Senhor Deus, tanto pela minha vida, quanto pela vida da minha esposa, pela vida dos nossos amigos, parentes. Em nome de Jesus eu quero te agradecer muito, Senhor. Pai, que este dia seja de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Senhor. Eu te peço, Senhor, também neste momento, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, o propósito ao qual o Senhor já tem preparado para este começo de tarde, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, carecemos de ouvir, Senhor Deus, aquilo que tu queres falar conosco, não aquilo que nós queremos. Pai, toma mente e coração em tuas mãos. E não permita que nada, que alguma coisa venha tirar, Senhor, a atenção do teu povo, Pai querido. Pois queremos estar focados em estar ouvindo a tua palavra. Mas também não queremos apenas ouvir, Senhor. Mas queremos guardá-la, cumprir e praticá-la em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Glorifico o teu santo nome, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, queridos? Que bênção. Eu quero crer. Deixa eu só estar aqui em nome de Jesus Cristo. Eu quero crer que Deus há de manifestar a sua glória. Louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor. Seja Deus. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo, querido, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Amém? Vamos ler só a primeira frase e nós vamos conversar
um pouco sobre aquilo que o Espírito Santo tem conversado ao nosso coração sobre ela. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, verso 10 está escrito assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Amém, queridos? Vou ler novamente para que você possa prestar atenção e vincular a palavra que vamos ministrar nesta tarde. Porque Demas me abandonou. Em alguns textos vai estar desamparou. Porque Demas me abandonou, amando o presente século. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, pregar sobre as cartas paulinas, pregar sobre o apóstolo Paulo, sempre é algo muito maravilhoso e poderoso. Todos nós, eu tenho plena convicção, temos ciência e consciência de quem foi Paulo. Nós sabemos que antes de Cristo se revelar a ele, Paulo ele não se chamava Paulo em si, seu nome era Saulo, e ele era perseguidor da igreja, né? Ele perseguia aqueles que professavam a sua fé em Cristo, e nós conhecemos a história da sua conversão, foi algo tremendo e maravilhoso, né? Nós sabemos que ele tinha perseguido muitos cristãos, né? E ele chegou a pedir cartas, né, para a próxima cidade para estar indo ali. Só que no caminho da cidade de Damasco ele recebeu ali uma visitação do próprio Cristo, aonde grandes coisas aconteceram ali naquele caminho, né? A Bíblia não relata se eles estavam, digamos assim, indo a pé a cavalo. Subentendemos que eles estavam a cavalo devido à importância que Paulo tinha e devido à distância da cidade. Porém, a Bíblia menciona que, chegando no meio do caminho, uma grande luz brilhou, e esta luz fez com que Paulo caísse em terra. E não apenas Paulo, mas aqueles que estavam com ele também. Porém, ao cair em terra, Paulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ao ouvir aquela voz, eu creio que sobreveio nele um temor, e ele disse: Senhor, quem és? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós percebemos que naquele momento Paulo teve a sua visão ali ofuscada pela presença de Deus, pela presença de Jesus, aonde ele ficou cego. E ele foi conduzido até a casa de um servo de Deus, e ao estar ali, a Bíblia conta que ele permaneceu ali 3 dias. Detalhe que nesses 3 dias, né, eu creio que Paulo deve ter feito uma autorreflexão dos seus atos, porque eu tenho certeza que as palavras de Cristo ficavam martelando ali na sua cabeça, dizendo: por que tu me persegues? E eu imagino ele colocando a sua mente no lugar e verdadeiramente enxergando a verdade, que o Cristo a qual ele estava perseguindo era verdadeiramente o Filho de Deus, era verdadeiramente Deus. E um profundo arrependimento, um profundo remorso tomou o seu coração, e ele esteve ali durante 3 dias, ali, imagino eu, conversando
consigo mesmo, conversando com a sua consciência, conversando até mesmo com Deus, pedindo perdão por muitas coisas que ele com certeza fez. E aquele momento ali, aquele período ali, entendeu? Foi um período verdadeiramente a qual Cristo permitiu que ele tivesse para uma autorreflexão. Porque da mesma forma que Deus usou Ananias para ir até ele curá-lo, ele poderia ter usado também o dono da casa onde ele está. Ele poderia ter usado qualquer pessoa para chegar ali mais rápido e efetuar a vontade dele. Porém, Deus permitiu que ele ficasse 3 dias cego, aonde esses 3 dias, eu creio que Deus deu a ele um período para que ele viesse refletir sobre as suas ações. E isso é maravilhoso em Deus, querido, porque o Senhor, ele sempre nos dá a oportunidade de refletirmos sobre nossas ações erradas. Assim como eu tenho certeza, você que está me vendo agora, assim como eu, nós não somos perfeitos, querido. E nós erramos, nós pecamos, nós temos essa natureza carnal e que infelizmente nós acabamos fazendo coisas erradas. Ninguém é perfeito. Só que Deus nos dá a oportunidade, através do Santo Espírito que está em nós, aonde Ele, o Santo Espírito, é a nossa consciência espiritual, e ela diz: olha, você errou, olha, você tem que mudar, olha, não era desse jeito que você era para agir, não era desse jeito que você deveria ter agido, não era assim que você deveria ter se comportado, isso não convém a você, isso não pode estar acontecendo, não é desse jeito. Então tudo isso, querido, é o próprio Deus dando-nos a oportunidade de fazer uma autorreflexão para nos arrependermos e seguirmos em frente. Agora eu quero chamar só a sua atenção para um pequeno detalhe. Lembra que eu disse que a nossa consciência é o Santo Espírito Santo que vive em nós. Se tu peca e a tua consciência não te acusa, cuidado, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você diz que é cristão e faz alguma coisa errada, e a tua consciência, o Espírito Santo, já não tem mais voz ativa dentro do teu coração, dentro da tua mente, e você lança aquela frase categórica: isso não tem nada a ver, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque, querido, nós temos que ter os nossos ouvidos e o nosso coração afiado sim no diapasão do Espírito, para que quando ele fale, para que quando ele nos diga: filho, filha, olha, essa situação não é bom, isso é errado, nós temos humildade e principalmente seriedade e temor de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito Santo. Paulo, apesar dos pesares, embora ele estivesse fazendo ali um trabalho de perseguição, se você parar para analisar, Paulo estava em seu coração defendendo a religião, defendendo o judaísmo, defendendo aquilo a qual ele acreditava. Por isso ele era tão sério, ele era tão criterioso, porque ele acreditava estar fazendo o correto. Ele acreditava estar fazendo aquilo que verdadeiramente era o melhor, era aquilo que Deus queria. Então, quando Deus se revelou a ele, quando Jesus se revelou a ele, ele viu que toda aquela seriedade estava sendo direcionada para o alvo errado. Só que depois que ele descobriu o rumo certo, aí sim, querido, você vê aí um homem que foi tomado pela unção do Espírito e saiu ganhando vidas e mais vidas aí através do testemunho que ele obteve de Cristo e da sua vida. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo permaneceu ali. Depois de 3 dias
oraram por ele, nós sabemos a história, as escamas caíram, né? As escamas caíram dos seus olhos. E o que é interessante é que ele saiu a ministrar sobre Cristo. E olha que interessante, Paulo, ele não chegava a falar sobre o Pentateuco, ele não chegava a falar sobre o Torá. Se você prestar atenção nas ministrações de Paulo, Paulo sempre começa com o seguinte princípio. Ele diz assim, Paulo sempre começa com... Ele tá subindo ali. É os gatinhos, irmão, que tá aqui. Mas voltando. Paulo sempre começa o seu discurso, Paulo sempre começa as suas ministrações no livro de Atos dizendo assim: e no caminho de Damasco ele apareceu. No caminho de Damasco Jesus apareceu para mim. Ele sempre contava a partir do momento ao qual Cristo se revelou a ele. Então as pregações de Paulo falavam de Cristo, falavam das experiências que ele teve com Cristo, falava dos momentos que ele teve com Cristo, falava da sua vida diária em comunhão, em oração a Cristo. Porque eu tenho certeza, querido, que depois daquele encontro que ele teve com Deus no caminho de Damasco, que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, ele passou a ter um relacionamento íntimo com ele através da oração. Através da oração ele clamava, não apenas pedindo perdão, mas ele clamava a Deus, creio eu, a rica oportunidade, dizendo: Senhor, me dá a oportunidade de ganhar vidas, me dá a oportunidade de propagar o teu evangelho, me dá oportunidade de fazer o teu nome, Senhor, conhecido em todas as nações. Era por isso que quando eu lembro de uma certa ocasião que eu ri muito da primeira vez que eu li, que quando Paulo foi jogado de cima do muro, eu não ri por causa disso não, irmão, perdão, mas eu ri porque quando ele caiu de cima do muro, quando foi jogado, a Bíblia conta que ele estava quase morto. Ele foi socorrido pelos irmãos. Lucas foi vê-lo, e quando Lucas foi vê-lo, depois que Paulo ficou lúcido e se recuperou, ele quis se levantar, isso imagino eu, e Lucas disse: calma, rapaz, você vai para onde? Ele começou a dizer: ai. Aí Lucas disse: tá doendo as coisas? Ele disse: tá doendo muito. Ele disse: por quê? Ai de mim se não divulgar o evangelho do Senhor. Ai de mim se não pregar a palavra do Senhor. Ele está com dores, porque ele queria sair para propagar o evangelho, ele queria sair para pregar o evangelho, querido, em nome de Jesus. E isso é maravilhoso. Você percebe o entusiasmo de Paulo, o desejo de Paulo. Só que nós sabemos que, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que ele vai querer, que ele queria porque queria verdadeiramente propagar o evangelho para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem conhecer, para que as pessoas pudessem ouvir de Cristo, saber quem era Cristo, sabe, vivenciar essas experiências com Cristo. Isso é maravilhoso. E nós sabemos o que aconteceu. Embora Paulo tivesse esse ímpeto, mas ele foi colocado um pouquinho de bando. Deixaram ele de molho no óleo, né? Falei: né, irmão, poxa, irmão, eu queria pregar. Ele fica no óleo, fica no azeite. Ô, irmão, eu queria pregar hoje. Calma, aguenta firme aí, fica no azeite, fica no óleo. E deixaram Paulo 14 anos aí no óleo, no azeite. Mas o que me chama, o que me deixa feliz, irmãos, é que isto também foi propósito de Deus. Pois da mesma forma que Paulo estava ali retornando aos seus afazeres diários, mas Paulo não retornou para ali com a mesma mente. Paulo retornou a fazer as tendas de novo, mas com a mente mudada, com a mente transformada, esperando o momento ao qual o Senhor fosse chamá-lo. E a esperança dele, a espera dele,
não foi em vão. Paulo tinha plena consciência de que a hora que o Senhor o quisesse levantar, ele o chamaria novamente. E foi o que aconteceu. Depois deste período, a Bíblia diz que Deus foi buscar ele na casa dele. Deus sabia até o endereço. Olha, vai lá na casa, na rua direita, na rua chamada direita, procura esse camarada aqui, vai lá com ele, que ele é bom. Ele é um bom pregador. E aí foram até a casa dele, e ele, em nome de Jesus, a partir dali, ele se tornou um dos maiores, se não o maior evangelista, apóstolo, missionário, né, que a igreja já teve. Nós falamos hoje na dificuldade de você ganhar, vou colocar assim, o seu bairro, né, a sua cidade. Paulo, usando, né, com certeza os transportes e tecnologias da época, se bem que não havia quase tecnologia, mas escute o que eu vou lhe dizer. Paulo, ele e mais um grupo evangelizaram um continente, não foi um país, foi um continente. Não tinha carro motorizado, não tinha avião, era barco. E eles evangelizaram um continente. E tu tá aí com preguiça, né? Em nome de Jesus Cristo, te ergue e te levanta, diz Miqueias, que o teu descanso não é aqui. Mas depois de tudo isso, nós sabemos o que aconteceu. O próprio Cristo disse o que aconteceria a ele. Ele é para mim um vaso escolhido, pois importa a ele saber o quanto há de ele padecer por mim. Então nós sabemos, Paulo foi preso. E aí Paulo começou a sofrer muitas situações que até Cristo sofreu. Paulo, numa das cartas, ele diz: na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Paulo sentiu o que era o abandono. Mesmo ele tendo este chamado maravilhoso, sendo reconhecido como grande pregador, aonde todos o reconheciam como apóstolo e viam que o Espírito Santo estava sobre ele, ainda assim abandonaram. E depois de muitas idas e vindas, Paulo defendendo-se, eu lembro de uma certa ocasião, onde Paulo foi levado até um rei. Qual é o nome do rei, amor? Que quase se converteu? O nome daquele rei? Ele foi levado até o rei para fazer a sua defesa, devido a ele ter usado a outra nacionalidade dele, que era romana. E quando ele chegou lá, ele começou a falar sobre Cristo, a falar sobre as experiências que ele teve, a falar sobre tudo aquilo que ele vivenciou. O rei olhou para ele e disse: meu irmão, para. Se tu pregar mais 5 minutos, tu me convence, eu vou aceitar Jesus. Pouco me faltou para que eu virasse cristão. Então você percebe que Paulo vivenciou muitas circunstâncias. Paulo teve a oportunidade de ir para uma determinada cidade. Eu creio que foi nessa cidade que ele conheceu Lucas, se não me engano foi em Troades, aonde Paulo ele foi até aquela cidade, e passando por ali, Paulo adentrou numa casa onde a casa toda foi cheia de pessoas para ouvir Paulo pregar. E Paulo se empolgou tanto, ele parece eu quando pego o microfone, irmão. Paulo se empolgou tanto que ele começou o sermão, era 6 da tarde, era meia-noite, ainda tinha gente ali dando glória. Foi um sermão abençoado. E detalhe,
era Rei Agripa, né, meu? O pastor Isaías do Rei Agripa. Aí Paulo, ele pegou pregando, e a Bíblia diz que tinha um jovem sentado numa janela. Ele findou caindo, e quando ele caiu, quebrou o pescoço, e chamaram um médico ali para examinar o rapaz estava morto. Só que Paulo orou por ele foi ressuscitado, e a partir dali já o Lucas começou a andar com Paulo. Então Paulo vivenciou muitas situações. Só que eu quero chegar justamente neste texto aonde nós estamos, aonde que nós fizemos a leitura, que Paulo está falando com Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, vem me encontrar depressa. Eu já estou vendo que os últimos dias, os meus dias estão chegando ao fim, e eu queria que você viesse me ver. Porque aí ele fala no versículo 10, ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. E eu não quero falar aqui sobre a questão daquilo que Paulo vivenciava naquele momento, mas eu quero falar aqui sobre a atitude de Demas. A Bíblia conta que Demas foi cooperador de Paulo. Logo no início das viagens de Paulo, nós vemos que Paulo, a escrever para Filemão e em outras cartas, ele aponta Demas como seu cooperador. Só que depois que passou um determinado período, nós já vemos Demas desamparando, abandonando Paulo. E detalhe, Paulo, ele foi abandonado no momento, de uma certa forma, que ele mais precisava, porque Paulo estava preso. Paulo estava vivenciando os seus últimos dias. E neste momento nós percebemos que Demas, que era seu cooperador, o abandonou. Olha aqui dentro da bolota do meu olho, você que é homem de Deus, servo de Deus, mulher de Deus. Você já viveu uma situação parecida com essa, irmão? Aonde alguém que você ajudou, que você orou, que você intercedeu, que você estava ali, e de repente, no momento de dificuldade que você passa, essa pessoa te abandona. Você já vivenciou uma situação dessa, irmão? Você que é pastor, você que é irmão. Isso não acontece só com pastores, acontece com todo e qualquer tipo de pessoa. Mas eu quero falar sobre você, meu amado irmão que está vendo essa live. Você já vivenciou essa situação? E o que é interessante é que é justamente essa questão. Este tipo de abandono dói. Dói porque você pense na situação, você orava, jejuava, sabe, intercedia, sabe, essa pessoa ia na tua casa, sorria com você, te ajudava, você ajudava ela, e de repente, na maior dificuldade que você sabe por que Demas abandonou Paulo? A Bíblia fala sobre o amor ao presente século. Demas não queria se comprometer com Paulo, devido Paulo ter sido preso. E Demas estava com medo de ligarem ele a Paulo e também o prendê-lo.
Então é aquela coisa, tamo junto, conte comigo, meu irmão, que nem aquela situação. Se tu for preso, eu vou também, tá? Ele foi preso. Eu digo, eu vou ser preso nada, eu vou embora daqui. De repente vão matar ele, vão querer me matar também. E outra, meus negócios estão bem. Meus negócios vão bem. E ele pegou, ele teve mais amor pelas coisas do mundo, mais amor pelas coisas perecíveis do que por Cristo, do que por Paulo. E este texto que o Senhor coloca em nosso coração nesta tarde para nós estarmos meditando é justamente sobre este sentimento que Paulo teve. Paulo teve este sentimento. Só que detalhe, nós percebemos que Paulo, embora tenha tido este sentimento, Paulo não se deixou abalar por ele. E eu te provo também biblicamente. Pois da mesma forma que Paulo foi abandonado aqui, Paulo também em outra ocasião teve um outro rapaz que ele não quis levar ele, porque Paulo não achou em condições de acompanhar devido às suas atitudes. As suas atitudes não eram boas. E Paulo não quis levar Marcos com ele. João Marcos. Só que agora Paulo com certeza já havia conversado com Marcos, com certeza já haviam se entendido. E Paulo disse a Timóteo: quando vieres, traz Marcos contigo, pois ele me será muito útil para a obra. Então, nós vemos aí que Paulo, ele vivenciou essa situação, mas ele não guardou mágoa em seu coração. Porque a atitude de Paulo vai refletir aquilo que Cristo representa para ele. É por isso que quando Deus avalia as nossas atitudes, Ele não olha para a circunstância que está acontecendo conosco, mas Ele olha para as minhas atitudes em relação àquilo que está acontecendo. É por isso que quando acontece alguma coisa comigo e com você, Deus não vai olhar para quem fez algo a você. Deus vai olhar para você e que tipo de atitudes você toma em relação ao que foi feito. Porque cada um dá, eu sei que você já ouviu isso, mas vai ouvir de novo agora. Cada um dá aquilo que tem. Cada um age da forma que verdadeiramente o Espírito Santo expressa dentro de si. Não é mais aquela situação como está escrito, diz o Senhor, no Sermão da Montanha, aquela situação de dizer assim, olho por olho, dente por dente. Não. Já diz o Senhor, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Porque disto depende a lei e os profetas. É aquela situação, você quer misericórdia, seja misericordioso. Você quer bondade, seja bondoso. Mas é justamente também a questão de você não pagar o mal com mal, mas pagar o mal com bem. É por isso que o Senhor fala em Romanos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Se alguém te abandonou, se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém fez algo a você, meu amado irmão querido, perdoe. Estenda as mãos sobre a vida desta pessoa e perdoe. Em nome de Jesus Cristo, perdoe. Não permita que esse tipo de sentimento corroa o teu coração e por fim corroer o teu ministério, corroer aquilo que Deus tem para ti. Não permita que isso aconteça,
Mas pelo contrário, enche a tua vida do Espírito Santo, enche a tua vida da presença de Deus, enche a tua vida da graça de Deus, e não deixa que esse sentimento corroa o teu ser, mas encha o teu espírito com a palavra, enche o teu espírito com a presença, enche o teu espírito de amor que provém do Senhor, pois o amor que provém do Senhor é mais forte, pois diz a palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, tu foste chamado, querido, não para guardar rancor, mas tu foste chamado para liberar perdão, para apresentar Cristo, para ganhar vidas, para exaltar, glorificar e honrar o nome do Senhor com as tuas atitudes. Então, em nome de Jesus Cristo, que nesta tarde você possa, em nome de Jesus, liberar perdão. Demas te abandonou, perdoa. Fica tranquilo. Demas pode ter te abandonado, mas Timóteo está vindo aí. E detalhe, ele vem, e quando ele chegar, ele vem trazendo presente. Ele vem trazendo a capa. Ele vem trazendo os pergaminhos. Ele vem trazendo a cobertura da palavra. É muito interessante essa palavra, aonde Paulo diz: Timóteo, vai até a casa de Carpo, em Troade, traz a minha capa, traz também os pergaminhos, antes que venha o inverno. Quantos de nós já não sentiram o frio do inverno, o frio da solidão, o frio do abandono? Mas há uma cobertura, uma capa protetora que há de nos esquentar, que é o Espírito Santo, e a sua palavra acolhedora há de nos encher do Santo Espírito. E eu creio que Deus há de nos fortificar. Sabe por quê? Porque Paulo já estava com a alma pronta, e ele faz a declaração abençoada: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Fecha teus olhos aí, que deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que esteve vendo e ouvindo esta live, Senhor. Muito obrigado. Se há alguém entre nós, entre eles, Senhor, que deseja te aceitar como único e suficiente Salvador, que o Senhor possa recebê-lo. Escreve o nome dele no livro da vida, e que ele possa, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ter a sua vida transformada, mudada através da palavra. Que ele possa ser luz na sua casa. Abençoa poderosamente ele, que toda a sua família seja alcançada através de seu testemunho. Também te peço, meu Pai, abençoa poderosamente a cada um, Senhor Deus, que esteve conosco nesta live. Dá-nos um dia abençoado e uma semana cheia de vitórias para cada um, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Deus abençoe, irmã Gláucia. Irmã Gláucia Guerra, Deus abençoe. Irmã Vanessa Matos, Deus abençoe. Pastora Isa, Deus abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Alessandro Vieira também, Deus abençoe. Isaías Pereira, meu amado pastor Isaías, que Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Lembrança, pastora Eliana, em nome de Jesus. Elaine. A gordinha aqui, ela já pensou e cogitou a possibilidade de fazer Muay Thai. Eu digo: Jesus, tu me ajuda. A gordinha ela já é forte, fazendo Muay Thai, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, meu irmão, e aguardo você
amanhã com mais um Oração e Palavra. E se o Espírito Santo, meu amado irmão, tocou em teu coração e direcionou você a estar nos ajudando, eu te agradeço muito. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus.